Quem de vocês já ouviram falar que quem se suicida não tem salvação? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso. Geralmente, quem fala isso é baseado no princípio de que quem tenta tirar sua própria vida ou até tira a sua vida, não tem fé, não acredita na existência de um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E como a Bíblia diz que Deus requer de nós a fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também afirma que todos aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, um relacionamento com Deus é primordial, é necessário que haja fé. A fé é um dos veículos que leva o ser humano a se achegar a Deus e ser agraciado por Deus e receber aquilo que ele precisa ou que espera. Então, geralmente, uma pessoa que chega a tomar essa escolha de acabar com a sua própria vida para ver se fica livre da dor, do sofrimento, da angústia, do problema que está enfrentando, ela termina que tira Deus de cena, ela exclui Deus da existência, porque ela não vê Deus como suficiente para resolver aquela situação. Nós sabemos que enfrentamos problemas que são difíceis, são problemas que a gente tem a consciência de que dinheiro não resolve, pessoas não têm condição de resolver alguns problemas. Por mais que a gente conheça uma pessoa que tenha intelecto, que tenha sabedoria, que tenha capacidade espiritual, mas a gente sabe que nem elas resolvem determinados problemas ou situações em que enfrentamos. E termina que, às vezes, a gente se sente sozinho no mundo. Pode estar rodeado de pessoas, mas a gente sabe que aquelas pessoas não irão resolver os nossos problemas. E é justamente aí que muitas pessoas que às vezes não têm aquela fé suficiente em Deus, termina que vendo o suicídio como uma alternativa para se livrar, para resolver aquele problema. E é justamente aí que está o erro, porque Deus, às vezes, nos submete a esses problemas, a essas situações, para que a gente olhe para os quatro lados, para todos os lados, quatro cantos, e não veja pessoas ao nosso lado que possa resolver o nosso problema. E se torne, a gente consiga enxergar uma única pessoa que possa resolver isso, que é Deus. Às vezes Deus ele permite justamente para que a gente venha se achegar a Ele, para que a gente venha a ter uma primeira experiência com Deus, Deus com a sua bondade e misericórdia nos dê vitória sobre aquele problema em que estamos enfrentando e daí a gente possa aumentar a nossa fé, a gente possa agregar à nossa vida mais uma experiência de conquista e de vitória. E isso vai nos fortalecer para quando a gente enfrentar outros problemas lá na frente, porque a vida é assim, não queira fugir dos problemas, não diga que a gente não vai enfrentar outros problemas, porque a vida é repleta de problemas. E esses problemas, às vezes, ou melhor, sempre, são necessários para que a gente venha crescer, venha amadurecer, venha fortalecer o nosso íntimo, o nosso intelecto,
o nosso emocional. E é justamente aí que entra a bondade e a misericórdia de Deus. Só que muitos não entendem e aí tenta tirar sua própria vida, assim como Judas. Judas, ele traiu Jesus Cristo, ele vendeu Jesus por 30 moedas, mas ainda assim o perdão estava à disposição dele, caso ele se arrependesse. Mas ele se sentiu tão indigno, tão impuro, tão sujo, que mesmo diante daquele problema e diante da bondade de Deus e de Jesus Cristo, que ele sabia que Deus era bondoso e perdoador, ele se sentiu tão indigno que achou que não merecia o perdão, achou que Jesus Cristo não ia perdoar ele pelaquela tamanha atrocidade que ele cometeu. E aí está o segundo erro, porque a Bíblia diz que para um maior pecador existe um grande Salvador. Eu não sei quais situações você já enfrentou na vida, qual problemas você está enfrentando, não sei quais são as suas dificuldades. Talvez você já buscou socorro em coisas, em dinheiro, em pessoas, talvez já rodou buscando amigos e não conseguiu. E talvez você saiba no íntimo do seu coração que mesmo essas pessoas não irão resolver o seu problema, mas eu quero lhe dizer que tenha certeza de que existe um que te entende, que te vê como um único, não te vê como mais um na multidão. Ele te vê como um único, vê sua dor, conhece seu sofrimento, e é justamente nesses momentos mais difíceis de sua vida que ele está de braços estendidos, está com seus ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. E isso vai fazer com que você seja alcançado pelo favor de Deus, venha ter vitória sobre este problema, sobre este sofrimento, sobre esta angústia em que você enfrenta, que pessoas e nem nada pode resolver. E aí você tem essa experiência de Deus, de Cristo estar te abençoando e vai se fortalecer. Então o que eu quero dizer com isso é que, finalizando, é que seja qual for o seu problema, não adianta procurar atalhos, não adianta fugir dos problemas. Encare os problemas com Cristo e Cristo lhe dará vitória.